Claro, estou um pouco preocupado porque os depósitos de combustível foram atingidos. Essas imagens são de Teherã, a capital de um dos maiores produtores de petróleo do mundo. O Irã é um país que produz milhões de barris de petróleo por dia, mas agora seu próprio povo está esperando na fila por horas apenas para conseguir 20 litros de gasolina. As pessoas não podem ir à escola, elas não podem ir ao trabalho. Os donos de lojas estão fechando suas barracas. E nas ruas, enquanto veículos do IRGC passam pela faixa prioritária, carros civis ficam parados na estrada. Os moradores de Teherã estão irritados e exaustos por causa das longas filas para a gasolina. Uma crise de gasolina em um país produtor de petróleo. Isso não é apenas uma questão logística. Esta é a história de um regime que alimentou seu exército sacrificando seu próprio povo e, no processo, apodreceu por dentro. O presidente Pezeshkian foi à televisão nacional para admitir a crise energética do país e pediu aos seus cidadãos que aceitassem viver na escuridão. Para reduzir o consumo de eletricidade e energia. Neste momento, não precisamos dos sacrifícios desses entes queridos, mas precisamos controlar o consumo. O que há de errado em acender 2 luzes em casa em vez de 10? Para entender as raízes da crise, devemos voltar ao final de fevereiro, nos primeiros dias da guerra. Durante a guerra, que começou em 28 de fevereiro, ataques aéreos dos Estados Unidos e de Israel atingiram diretamente a infraestrutura energética do Irã. Refinarias foram atingidas, instalações de armazenamento de petróleo foram incendiadas e centros de distribuição sofreram danos. Em particular, os ataques diretos de Israel a instalações de armazenamento de combustível ligadas ao IRGC em Teherã e arredores, como Shahram e locais semelhantes, no dia 7 de março, causaram ondas de choque na capital. Os incêndios arderam por dias e as instalações de armazenamento tornaram-se inoperáveis. O resultado foi extremamente severo. A capacidade de refino do Irã caiu aproximadamente 50%. A escassez diária de gasolina atingiu 20 milhões de litros, e o governo imediatamente reduziu a cota nos cartões de combustível civil de 30 litros para 20 litros. Mas há um detalhe muito crítico aqui. As forças de defesa de Israel identificaram os depósitos atingidos por Israel como centros de distribuição de combustível militar pertencentes ao corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Em outras palavras, esses depósitos estavam fornecendo combustível não para civis, mas para a Guarda Revolucionária e suas unidades afiliadas. E o impacto dos danos à refinaria na vida civil foi sentido da noite para o dia, mas as consequências vêm se acumulando há meses. Mais de 90% do comércio interno do Irã é transportado por estrada, e esses caminhões não podem se mover sem diesel. Quando as cotas de diesel foram reduzidas devido a prioridades militares, o setor de transporte colapsou imediatamente. No mercado negro, os preços do diesel dispararam para 8 a 10 vezes o preço oficial. As tarifas de frete dobraram, mas os compradores não conseguem pagar esses preços. Resultado: milhares de caminhões pararam na beira da estrada, motores silenciosos, motoristas desamparados. E um efeito dominó começou atrás desses caminhões parados. A cadeia de abastecimento de alimentos foi o primeiro elo a se romper. O número de caminhões chegando aos principais mercados de Teherã caiu pela metade. Os preços de vegetais e frutas dispararam, e os preços das batatas subiram para 4 vezes os níveis anteriores à guerra. A distribuição de medicamentos é o segundo elo. Insulina e vacinas que requerem uma cadeia de frio não estão chegando às farmácias, e pacientes com condições crônicas não conseguem obter suas prescrições. O setor da construção é o terceiro dominó. Os canteiros de obras pararam, e trabalhadores não qualificados perderam seus salários diários. E mercearias, vendedores de produtos, açougueiros, dezenas de milhares de pequenos empresários que dependem de entregas diárias fecharam suas lojas. Atualmente, no Irã, o desemprego aumentou em aproximadamente 2 milhões de pessoas desde a crise econômica de outubro de 2025. Em um país rico em petróleo, os caminhões pararam, as prateleiras esvaziaram e a espinha dorsal logística da nação foi destruída. Mas a raiva dos caminhoneiros iranianos não é nova, e o regime sabe disso muito bem. Em maio de 2025, meses antes da guerra, os 365 mil caminhoneiros do Irã iniciaram uma greve nacional. A revolta, que começou em Bandar Abbas, espalhou-se para Isfahan, Shiraz, Teherã e Kermanshah, paralisando o transporte de carga por 11 dias em mais de 155 cidades. O terminal de carga de Teherã estava completamente vazio. Os motoristas protestavam contra os baixos salários, os altos prêmios de seguro e o aumento dos preços dos combustíveis. E enfermeiros, professores e padeiros demonstraram seu apoio aos caminhoneiros.
Durante essa greve, o IRGC tentou transportar carga usando seus próprios caminhões com escoltas armadas, mas não conseguiu sustentar o transporte. O regime foi forçado a reprimir a greve, prendendo centenas de motoristas. E apenas 7 meses depois, em dezembro de 2025, uma revolta muito maior eclodiu em todas as 31 províncias do Irã. A crise econômica, a hiperinflação e o colapso do real levaram milhões às ruas. Em janeiro de 2026, 1,5 milhão de pessoas protestaram apenas em Teherã. Estima-se que 5 milhões de pessoas estavam nas ruas em todo o país. A resposta do regime foi brutal. Milhares foram mortos e mais de 50. Agora os mesmos caminhoneiros, as mesmas pessoas, a mesma raiva, mas desta vez enfrentando uma crise muito mais profunda criada pela guerra. E desta vez, não há necessidade de uma greve, porque o sistema colapsou por conta própria. Sem combustível, sem viagens, sem renda. Esta é uma greve de fato, mas não uma ação organizada. É um país se destruindo. E talvez o aspecto mais crítico desta crise seja este. Quem tem prioridade quando o combustível está acabando? Não existe uma lei oficial de isenção específica para o IRGC. O regime iraniano não divulga essas questões de forma transparente, mas o que está acontecendo na prática é muito claro. Quando as rações civis foram cortadas, as operações do IRGC e militares continuaram sem interrupção. Apreensões de navios no Estreito de Hormuz, atividades de drones e alertas de mísseis continuaram. Enquanto as necessidades de combustível de aviação e diesel do IRGC eram atendidas, os civis esperavam horas por apenas 20 litros de gasolina. O IRGC tem seus próprios depósitos de distribuição de combustível e redes de logística. Ele detém um controle econômico profundo sobre os setores de petróleo e refino através de holdings como Khatam Al-Anbiya. Durante crises, o regime redireciona recursos para os militares sob o pretexto de segurança nacional e necessidades militares. Oficialmente, isso é chamado de gestão de distribuição, mas na prática é muito simples. Enquanto os tanques do exército estão sendo abastecidos, o carro do cidadão permanece vazio, e o público vê essa discriminação. Postagens irônicas no X como cotas aumentadas, vá pegar um cartão do IRGC, são comuns. Circulavam alegações de que um posto de gasolina do IRGC em Yazd foi ocupado pelo público, e o combustível foi distribuído gratuitamente. Vídeos mostrando veículos do IRGC recebendo passagem prioritária em alguns bairros viralizaram nas redes sociais. Alegações de que membros do Basij estão recebendo combustível ilimitado com cartões especiais estão sendo apoiadas por novas postagens todos os dias. O impacto social dessa injustiça vai muito além de uma mera questão logística. Cidadãos comuns podem ter começado a pensar que o regime está nos sacrificando. Especialmente entre a população jovem, a percepção de que os militares estão usando combustível para a guerra está alimentando sentimentos antimilitares. A retórica de resistência nacional do comandante do IRGC tornou-se motivo de ridículo entre os civis, porque resistência tem um significado muito diferente na linguagem de uma família que luta para sobreviver com 20 litros de gasolina. A questão aqui não é apenas o combustível, é a legitimidade. Quando um regime falha em atender às necessidades diárias de seu povo e desvia os recursos existentes para seu aparato militar, o contrato social entre o regime e o povo colapsa. No Irã, esse contrato já estava se desgastando. Gasolina barata e subsídios estavam entre os poucos benefícios tangíveis que o regime oferecia ao seu povo. Agora que até esse benefício desapareceu, a pergunta, o que vocês estão nos oferecendo, permanece. As filas de gasolina em Teherã não são mais apenas um problema logístico. Elas se tornaram um barômetro do ponto de ruptura da sociedade. Mas talvez a dinâmica mais perigosa seja esta. A raiva pública está se voltando contra o IRGC. Os civis estão pensando. Enquanto esperamos na fila, os veículos deles estão cheios. Os jovens estão questionando a política de prioridade militar do regime nas redes sociais e alguns grupos estão até discutindo planos de sabotagem contra depósitos de combustível. Essa tensão não é nova, mas as condições de guerra a exacerbaram. Pequenos empresários estão fechando suas lojas, e essa onda de falências está aumentando o desemprego. À medida que jovens desempregados inundam as ruas, as taxas de criminalidade estão aumentando, e o comércio de combustível no mercado negro está alimentando a economia paralela. Um mercado paralelo surgiu fora do controle do regime. Neste mercado paralelo, o preço por litro pode chegar a 10 vezes a taxa oficial, e isso está aprofundando ainda mais a desigualdade social. A logística militar israelense foi alvo,
mas o governo compensou a perda reduzindo as cotas civis. Quando o fornecimento de combustível militar foi cortado, foi coberto pelo combustível do público. O resultado direto do ataque aos depósitos de combustível do IRGC em Teherã foi a formação de filas de civis nas ruas. O dano militar foi convertido em um custo civil, e essa conversão foi uma política deliberada. Sob o pretexto de segurança nacional, o regime transferiu os estoques existentes para os militares, reduzindo a distribuição para os civis. Enquanto placas de sem gasolina estavam penduradas nos postos de gasolina nos arredores de Teherã, comboios do IRGC continuavam tranquilamente seu reabastecimento de combustível ao mesmo tempo. Essas imagens alimentaram diretamente a percepção entre o público de que o combustível está sendo roubado de nós e dado aos militares. O ministro do Petróleo do Irã declarou no final de abril que não havia motivo para preocupação em relação ao fornecimento e distribuição de combustível e estabeleceu uma meta para aumentar a capacidade das refinarias para 70% a 80%. Mas, em meados de maio, essa meta ainda parece não ter sido totalmente alcançada. As filas continuam, as compras por pânico persistem e o público está ficando cada vez mais irritado. A declaração do ministro do Petróleo de que não há motivo para preocupação contrasta diretamente com a realidade nas ruas. E essa contradição está exacerbando ainda mais a crise de confiança na comunicação do regime com o público. E as fraturas internas do Irã não se limitam às ruas. Eles estão se aprofundando dentro da própria estrutura do regime. Enquanto o presidente Pezeshkian busca uma solução diplomática, o IRGC está tomando decisões no terreno de forma unilateral. Enquanto o ministro das Relações Exteriores do Irã afirma que uma aventura militar está sendo preferida, mesmo com uma solução diplomática na mesa, ele está, na verdade, apontando indiretamente para o IRGC. E o Comando Central Khatam al-Anbiya anunciou imediatamente após a declaração do presidente de que ele estava pedindo desculpas aos vizinhos, que as bases dos Estados Unidos e de Israel continuarão a ser alvos principais. Enquanto o presidente diz, não atacaremos, o próprio quartel-general militar afirma, continuaremos a atacar. Uma contradição interna tão flagrante pode indicar que o mecanismo de tomada de decisão do regime efetivamente entrou em colapso. Analistas estimam o risco de uma guerra civil começar em cerca de 30%. Este não é um número baixo, e se as filas continuarem a crescer, as cotas continuarem a cair e os privilégios do IRGC se tornarem mais visíveis, esse percentual pode aumentar rapidamente. O regime está se movendo em direção à repressão pela força, mas a força pode sempre sair pela culatra. E aqui, um paralelo histórico se destaca. Em novembro de 2019, aumentos nos preços da gasolina desencadearam a maior revolta popular na história do Irã. As forças de segurança mataram centenas de manifestantes. A faísca para aquele levante foi apenas um aumento de preço, um aumento de apenas alguns centavos por litro. Agora, no entanto, não se trata de um aumento de preço. Trata-se de uma escassez direta de combustível e distribuição injusta. A pólvora estava úmida em 2019. Agora está seca como osso, e a faísca é muito mais poderosa. Para compreender totalmente a crise de combustível do Irã, é preciso examinar como a escassez de produção interna do país se combinou com a pressão das sanções externas, pois essas duas crises se alimentam mutuamente. Em 4 de março, o IRGC fechou efetivamente o Estreito de Hormuz. Através deste estreito canal, que representa 20% do comércio global de petróleo, o tráfego diminuiu 95%, caindo de 20 milhões de barris por dia para 3 a 4 milhões de barris por dia. A Agência Internacional de Energia descreveu isso como a maior interrupção no fornecimento de petróleo da história, e a dimensão militar desta crise de combustível é tão crítica quanto a civil. Sim, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica atualmente tem prioridade de combustível. O combustível de aviação e o diesel estão sendo alocados para operações de mísseis e drones, mas essa prioridade não é sustentável. À medida que a perda de 50% na capacidade de refino continua, o equilíbrio entre as necessidades militares e civis torna-se cada vez mais frágil. E a cada gota, a menos alocada para o lado civil a cada dia, a raiva nas ruas aumenta por mais uma gota. As famílias militares também são diretamente afetadas pela crise civil. Enquanto a família de um soldado lutando na linha de frente espera em uma fila de gasolina em Teherã, quão alta pode permanecer a moral desse soldado? Quando um comandante diz, "Você está lutando pela pátria", a pergunta na mente do soldado pode ser, "Bem, como minha família vai chegar em casa?" Esse colapso na moral não é apenas psicológico, é operacional. Os comandantes estão fazendo esforços extras para aumentar a moral, mas a escassez de combustível está até limitando os exercícios de treinamento.
E a coalizão liderada pelos Estados Unidos vê essa fraqueza com extrema clareza e está concentrando a pressão precisamente nesse ponto. O bloqueio dos Estados Unidos está causando uma perda de 500 milhões de dólares em receita de petróleo por dia. A capacidade de armazenamento está se esgotando. Os tanques na ilha de carga estão cheios, mas não há porto para exportar, e estima-se que as reservas de petróleo do Irã durarão entre algumas semanas e, no máximo, 3 meses. A CIA está coletando informações no terreno, mas números exatos não podem ser fornecidos porque o Irã nunca foi totalmente transparente sobre seus próprios recursos. A estratégia da coalizão é cristalina: virar a própria arma do Irã contra ele mesmo. A Guarda Revolucionária do Irã tentou sufocar o mundo fechando o Estreito de Hormuz, mas com o bloqueio dos Estados Unidos e os ataques às refinarias, o Irã está se sufocando. A cada dia que passa, o combustível por trás da retórica de "estamos prontos" da Guarda Revolucionária está diminuindo, e sua capacidade militar está se deteriorando. Mas uma coisa é clara: se a guerra se arrastar ou novos ataques a refinarias ocorrerem, os 60% de danos à produção podem colapsar a logística militar também. O mantra de "estamos prontos" do IRGC pode ser verdadeiro por enquanto, mas a cada semana que passa, o combustível por trás dessa afirmação está diminuindo. E talvez a consequência mais estratégica seja esta: à medida que o poder militar convencional do Irã é limitado pela crise de combustível, táticas assimétricas estão ganhando destaque. A Guarda Revolucionária do Irã pode continuar operações com drones e mísseis com combustível limitado, mas sua capacidade de operações terrestres está diminuindo. Tanques não podem se mover sem combustível, comboios blindados não podem avançar sem diesel, e sistemas de defesa aérea não podem funcionar sem peças de reposição. Essa mudança está alterando a doutrina de defesa do Irã por necessidade. À medida que o poder convencional diminui, a dependência de capacidades assimétricas está aumentando. Mas a guerra assimétrica também requer combustível. Pistas são necessárias para drones decolarem, geradores são necessários para lançar mísseis, e eletricidade é necessária para os centros de comando operarem. A crise de combustível está ameaçando cada elo dessa cadeia. Quando olhamos para o quadro maior, a crise de combustível do Irã não é apenas um problema energético. É um teste existencial para o regime. Os civis estão sofrendo, o exército está enfraquecendo, a economia está colapsando e as fissuras internas estão se aprofundando. E tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo em uma espiral de colapso auto-perpetuante. Um dos maiores produtores de petróleo do mundo não consegue nem fornecer 20 litros de gasolina ao seu próprio povo. As refinarias estão danificadas, o Estreito de Hormuz está fechado, as exportações são zero, e a maior parte da produção limitada atual está sendo direcionada para o IRGC, deixando os civis com filas, cotas e raiva. O ministro do Petróleo do Irã diz: não há motivo para preocupação. Mas as cenas nas ruas de Teherã pintam um quadro muito diferente. As famílias não conseguem sustentar suas vidas diárias. Comerciantes estão fechando suas barracas. Os jovens estão questionando o regime. E o pesadelo do levante da gasolina de 2019 está fresco na mente de todos. As filas para gasolina tornaram-se não apenas um símbolo da escassez de combustível, mas o símbolo mais visível de um regime apodrecendo por dentro. A cada fila, a impaciência aumenta. A cada corte de cota, a confiança se desgasta. E a cada privilégio do IRGC, a raiva cresce. E essa espiral de colapso se alimenta de si mesma. A crise de combustível está esmagando a economia. O colapso econômico está alimentando a raiva social. A raiva social está empurrando o regime para uma repressão maior. A repressão está levando a uma maior perda de confiança. E essa perda de confiança está piorando tudo ainda mais. A história mostra que as revoluções não surgem de grandes guerras. Elas surgem quando a vida diária das pessoas se torna insuportável. A Revolução Francesa começou nas filas de pão. A União Soviética colapsou quando as prateleiras das lojas ficaram vazias. E a Primavera Árabe de 2011 foi desencadeada quando um vendedor ambulante ateou fogo em si mesmo. As filas de gás em Teherã podem estar se aproximando exatamente desse ponto insuportável. E parece que o regime não tem nem o combustível nem a água restantes para apagar este fogo. Então, quais são seus pensamentos sobre isso? Compartilhe nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar atualizado sobre as análises da PPR Global. Obrigado por nos escolher. Chegamos ao fim do nosso vídeo, mas nossa análise não para aqui. Se você gostaria de ouvir esses relatórios aprofundados da PPR Global, que cobrem desenvolvimentos globais com a facilidade de um podcast durante suas longas viagens de carro ou pausas diárias, convidamos você a visitar nosso canal no Spotify.
Siga nossa conta no Spotify agora mesmo através do link na seção de descrição e nunca perca o que está acontecendo no mundo, não importa onde você esteja ou quais sejam as circunstâncias. Sejam as circunstâncias. Sejam as circunstâncias.